E aí, vibe do dia? Vamos de quarta-feira com a nossa vibe. Hoje um pouquinho fora do nosso costume. Manhãzinha aqui, metade da manhã você está recebendo essa vibe. Porque a gente só tem um aspecto da lua no céu, então hoje vai ser um podcast de bate-papo, entendeu? Essa nossa vibe do dia. Vou te explicar o que está rolando nesse céu. Espero que você esteja vivendo esse dia, aproveitando cada minuto com independência do seu sentir, da sua intuição, além do externo. Então, vem comigo, vamos trocar aqui um dia gostosinho. Seja muito bem-vindo, você que caiu aqui de paraquedas, de repente essa mensagem era para você, o dia de hoje. Eu me chamo Vivian Oberger, sou astróloga, mentora de astrologia e de autoconhecimento. Vou compartilhar meu mapa aqui do dia, só para vocês perceberem o que é que a gente tem no céu. A lua está em Virgem, e a lua em Virgem é aquele mood de praticidade, racionalidade. A lua em Virgem tem regência quem? Mercúrio, que acabou de sair da retrogradação. Então ele ainda está nesse movimento assim de deixa eu olhar esse caminho que eu fiquei ali revisando durante todo esse meu período. Sabe aquela fase que você vai plantar? Então você precisa preparar a terra, o solo. Pensa na agricultura, os agricultores, enfim, quem trabalha com isso. Mas imagina comigo. Imagina que você precisa preparar aquele terreno antes de chegar e colocar as sementinhas e plantar tudo, e daí dar o tempo das coisas, enfim. Imagina que é como se Mercúrio retrógrado ele tivesse feito aquele momento de mexer nessa terra, sabe? De carpir tudo, o que precisava arrancar de mato, enfim. E a gente passou por esse processo mentalmente desde o dia 15 de março. Lembra que veio o Mercúrio logo um dia depois de um eclipse que aconteceu no signo de Virgem. Então, olha só, o movimento que a gente está hoje da Lua em Virgem é quase como se estivesse colocando alguns pontinhos no seu devido lugar, de situações que a gente estava vivendo lá no passado. A gente teve que revisitar esse solo nessa retrogradação, e entender quais são esses nossos caminhos, quais são os passos, o que que a gente quer plantar, o que que a gente quer semear, quais são os desejos do nosso coração. Porque eu não sei você aí do outro lado que está me ouvindo, a Lua em Virgem, ela nos convida a usar filtro, mas não aquele filtro julgador, de só ser crítico, de só apontar erros, mas trazer o filtro da alma, do que as suas emoções te dizem, do que os seus sonhos revelam para você, o que o seu inconsciente e até nas coisas simples do seu dia a dia trazem como respostas para você, para o seu caminho. Eu espero que nessa quarta-feira você consiga se conectar com o teu potencial mais profundo. Até porque o único aspecto que a gente tem na quarta é a Lua em quadratura com Júpiter. E isso pode trazer um certo desgaste mental daquelas pessoas que precisam ter as respostas óbvias para tudo. Aquelas pessoas que elas precisam ter, sabe, o planejamento do dia, a organização da rotina, o controle de tudo nas mãos. Só que isso cansa, isso te drena, isso te esgota no fim do dia, se você parar para pensar, principalmente se alguma coisa sair do lugar. E Júpiter em Gêmeos, aqui ó, Júpiter em Gêmeos, Lua em Virgem. Júpiter em Gêmeos, ele tá falando assim, cara, vamos expandir um pouquinho, porque às vezes você fica tão neurótico aqui em cima desse planejamento, em cima dessa coisa que tem que sair perfeita, que tem que sair do teu jeito, que tem que estar no teu controle. Mas se existem tantas possibilidades à sua volta, sai desse medo, porque se você percebe que se você sai do controle, ou se alguma coisa sai do seu script, é como se você sentisse medo, porque você não vai mais conseguir entender o que aquilo vai, como aquilo vai se desenvolver, se desenrolar. E aí Júpiter em Gêmeos está assim, cara, a vida, ela não é limitada, a vida, ela é muito cheia de possibilidades. A natureza é cheia de possibilidades. A vida humana é cheia de possibilidades. Os nossos caminhos são cheios de possibilidades. Então você não precisa ficar fragmentado num ponto só, como se você estivesse ali rodando, rodando, rodando dentro de um só círculo. Júpiter em Gêmeos está falando assim, cara, é tipo que nem nosso próprio sistema solar aqui. Imagina na nossa galáxia. Não existe só essa, você sabe?
Esse universo ele é enorme, enorme. Então para pensar que às vezes você está dentro de um problema que parece ser gigantesco na tua vida, mas se você parar assim e ampliar um pouquinho o teu campo de visão e de pensamentos, você vai, cara, eu tô reclamando do quê? Se esse mundo é tão grande, se daqui a pouco eu posso, sei lá, tropicar ali na esquina, é tropicar que fala, né? Ou tropeçar. Gente, tô trazendo os ditados do interior paranaense. De repente você tropeça na esquina e você se depara com, caramba, olha só essa possibilidade que eu nunca tinha notado, nunca tinha passado na minha cabeça antes, justamente porque aconteceu um fato que te tirou do controle, você tropeçou, e aí você teve que olhar num novo prisma, num novo ângulo. Então sai dessa mente que é muito condicionada dentro de uma caixa, dentro de um limite, dentro de um script, de que a vida precisa ser assim, e aceita as mudanças, aceita o aperfeiçoamento que se as coisas, o mundo te apresentar uma novidade, você não precisa ficar com medo dessa novidade. Entenda que ali existe também uma nova oportunidade, tem, sabe, até uma união, se você levar com esse olhar de compaixão pelo seu processo. Até porque o signo oposto complementar de Virgem é Peixes, e a gente está falando aqui de um todo. Por isso que eu citei essa visão. Cara, amplia a consciência que a gente tem uma galáxia, a gente está dentro de uma, aliás, né? E existem outras também. Não estamos sozinhos aqui, né? Não sei o que que você acredita, mas eu acredito que sozinhos a gente não é os únicos seres humanos, enfim, ou que tem vida e cabeça para pensar, pode existir outras espécies de seres humanos, enfim. Mas eu não acredito que seja só nós. Imagina chegar um momento onde a gente consiga se comunicar com pessoas, povos, enfim, vidas em outras galáxias. Gente, isso seria muito, né? Uma visão do futuro altamente, sei lá, tecnológica ou, enfim, telepática para a gente chegar. Mas olha só que loucura! Amplia a tua consciência. Às vezes você está num hiperfoco de uma coisa só, de um BOzinho aí na sua vida, que, cara, se resolve numa questão de perspectiva, numa questão de, cara, eu vou conversar com outras pessoas, eu vou explorar o que tem aqui ao redor dessa situação, eu vou olhar de cima, vou ampliar minha consciência, eu vou questionar. Ontem até eu fiz um post, né? O que que é ter consciência? É a gente questionar os nossos pensamentos. Senão você fica limitado dentro dessas crenças que foram incorporadas na gente desde quando a gente é criança, e a gente duvida da nossa própria capacidade, a gente duvida de que a gente pode fazer diferente, a gente vai aceitando as primeiras coisas que a gente pensa sem questionar. Então, questione, se pergunta, tá, mas isso que eu tô pensando, é só isso que eu tô pensando ou será que existem outras possibilidades dentro deste contexto? E a tendência do pensamento é sempre levar para o lado pior da situação, né? Tá, mas se você olhar para um lado mais positivo dessa situação, o que de pior pode acontecer se isso acontece? Sabe? Se faça perguntas. E se isso acontecer e for ótimo? E se isso acontecer e te abrir os caminhos para outros caminhos? Entende? Acho que talvez. Hoje eu tô aqui só para transmitir conhecimento e bater papo mesmo, porque Lua tá em Virgem. Até por isso que eu falei, cara, eu vou soltar essa vibe do dia hoje mais tarde, para deixar esse povo se guiar pela própria intuição, deixar abrir caminhos, oportunidades novas. Às vezes é muito importante a gente se desligar um pouco do externo e se conectar com o nosso interno. Então, assim, ó, Mercúrio já saiu da retrogradação. A gente ainda tá nessa fase de sombra, então ele ainda tá andando de passos lentos. A gente ainda pode se sentir meio lelé da cabeça, assim, mas daqui a pouco tudo volta ao normal. Viva um dia de cada vez. Tenta não colocar tanta pressão. Seja mais leve, ainda mais que a Lua está em quadratura a Júpiter, que está em Gêmeos, e Gêmeos é um signo da leveza. Gêmeos é um signo que ele vai rir do problema. Então, encontre motivos para rir dos seus problemas e não só se culpar, se mutilar, ficar ali, sabe? Se pegando no pé. Vamos ver qual que é o conselho da deusa para hoje. Acho que a gente tinha que fazer mais bate-papo assim, sabe? Às vezes, quem sabe, um ao vivo de manhã. Quem será que viria de manhã para uma vibe rolar ao vivo?
Nossa, seria interessante. Se bater uma dor de cabeça, se bater uma bad, é justamente desse lugar de ficar aí, ó, só, sabe, querendo a resposta imediata, tendo que resolver o problema. Aí vai pro tarô, aí vai pra astrologia, daí pula de ferramenta em ferramenta, e uma fala uma coisa, a outra fala outra. É justamente isso. É justamente isso o que essa lua em virgem ela tá dizendo. Filtra, filtra, vai lá no âmago da tua existência e se faça perguntas. Se eu seguir por esse caminho, o que que eu sinto? Se eu seguir por esse caminho, o que que eu sinto? Quais são as possibilidades que estão na minha frente? Eu estou me limitando por medo ou eu estou aberto, aberta para conhecer outras possibilidades? E ainda virão, né? A vida é tão grandiosa. Olha o conselho da deusa hoje aqui para vocês. Lembra que todas as suas ações e movimentos abrem caminhos para todos que virão. Olha, é forte esse, hein? Lembra que todas as suas ações e movimentos abrem caminhos para todas que virão. Ai, que lindo esse conselho da Mariana para Deus em mim. Você sabe que o movimento que a gente cria, nem que seja pequeno na nossa vida, né? Sei lá, você vai lá, você decide, você cria coragem, você se movimenta, você está inspirando outras pessoas? Alguém está se inspirando em você, mesmo que silenciosamente? Então faça. Outro conselho aqui, a melhor coisa que você pode fazer por todas as suas relações é amar e cuidar a si mesma. É amar e cuidar de si mesma. A base de qualquer relacionamento sempre vai ser e sempre será a mesma proporção que a gente se ama, a mesma proporção que a gente se cuida, a mesma proporção que a gente se respeita. Olha outro conselho. Esse aqui chega a ser engraçado pra gente encerrar essa vibe dessa quarta-feira. Que ela tá aleatória essa quarta, né? Tá sentindo? É preciso amar muito a si mesma para se manter viva e não enlouquecer. Essa aqui eu vou publicar. Vou publicar lá no Threads e no grupinho da nossa nave estelar lá no Instagram. É preciso amar muito a si mesma para se manter viva e não enlouquecer. Então, não enlouqueça nesta quarta-feira. Não perca a sua sanidade mental. Ame a si mesma. E assim, ó, tá tudo bem não ter todas as respostas do mundo. Tá tudo bem. Sabe o que que é a melhor dica para uma lua em virgem? Faz um detox. Faz um detox de informação, faz um detox de redes sociais, faz um detox de pessoas. Não tô afim de ver ninguém, conversar com ninguém, sair com ninguém. Detox. Sabe? Se for um detox, vou ficar sem tomar café, se der tempo ainda, se você já não tomou, né? Ou vou ficar sem ver Netflix. Faz seu detox. Que ali você já vai entrar dentro de um lugar de silêncio, então silencie. E esse aspecto de Lua quadrado Júpiter ali que eu mostrei para vocês, ele vai se intensificar à noite, tá? Então, toma um chazinho antes de dormir para você não enlouquecer, como diz nosso conselho aqui da deusa. Gente, é isso. Um beijo no seu coração. A gente se vê aqui amanhã novamente.